Sabe, uma coisa que eu gosto de pensar é que se você tem um trabalho ao qual você não gosta dele, cara, você tem todo o potencial do mundo para poder sair desse local e ir para um lugar melhor. E baseado nisso, eu tenho uma história muito boa na minha vida que talvez possa ajudar você a sair desse ambiente e chegar em um patamar de vida melhor para você. Bom, eu não sou muito mais velho, né? Mas eu tenho um pouquinho de história para contar. No caso, eu vou falar um pouco da história do meu primeiro emprego. Eu trabalhei em uma loja de malas, numa franquia chamada Cestine, aonde no caso eu era repositor de estoque dessa franquia e eu acabava tendo que descarregar caminhão, descer caixa, esse tipo de coisa, e arrumar as coisas no estoque. Mas como todo subemprego que se merece, né, no caso, você não faz apenas aquilo que você foi contratado para você poder fazer. Então, quando eu estava nesse emprego, uma coisa muito comum era eu acabar fazendo coisas que não eram de praxe para fazer. Um exemplo disso era, por exemplo, limpar o banheiro. Não é uma coisa que eu era pago para fazer, no caso, mas eu tinha que fazer, porque lá a gente não tinha nenhuma faxineira, vamos colocar assim, né? Nenhuma pessoa responsável por isso. Então só os funcionários da loja eram responsáveis por isso. Como as meninas que faziam as vendas era quem trazia dinheiro para dentro da loja, quem acabava fazendo esse trabalho ingrato era eu. E como foi o meu primeiro emprego, a gente sempre tem aquele pensamento e aquela filosofia, pelo menos que meus pais passavam pra mim, de que você tem que se esforçar demais pelo seu trabalho e fazer tudo que mandam você fazer e não sei o que, e seguir por esse caminho. E bom, como um bom filho que ouviu os pais a vida inteira, era isso que eu fazia. Eu me esforçava, eu dava o meu melhor, eu fazia o máximo que eu conseguia e eu não reclamava. Eu questionava coisas, por exemplo, o fato de eu ter que limpar o banheiro enquanto as outras pessoas não limpavam, o fato de que eu que devia varrer o chão do estoque e o chão de toda a loja quando o trabalho terminava e as meninas que vendiam só iam embora. E eu sabendo que eu não fui contratado como um cara que fazia serviços gerais, eu apenas era o estoquista. E cara, isso é muito frustrante, muito frustrante. E eu senti um desgosto tremendo de trabalhar naquele lugar. Eu não moro numa cidade grande, né? Eu moro numa cidade mediana. Então, assim, eu nem moro perto do centro, e eu trabalhava no centro. Então eu saía de casa cedo para poder ir trabalhar. Passava por aquele ônibus lotado, cheio de gente fedida, 6 horas da manhã. E cara, se você consegue ser fedido 6 horas da manhã, puta que pariu, se trata, velho. Pelo amor de Deus, cara, porque não é possível isso. Pegava aquele ônibus lotado, chegava no centro da cidade e começava a trabalhar. Foi meio que um trabalho de verão, eu trabalhei lá por apenas 3 meses. Mas sinceramente, é aquele tipo de experiência que você faz uma vez e fala, caralho, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Chegou um certo momento lá, depois de um mês trabalhando, que eu conseguia dar conta do meu trabalho e fazer isso extremamente rápido, e isso deixava meus patrões um pouco irritados, pelo fato de que eu ficava ocioso e escorado, né? Foi lá onde eu descobri o significado dessas duas palavras. Ocioso porque, segundo o que eles falavam, depois de umas 4 horas de trabalho que eu estava lá, eu começava a não fazer nada, porque não tinha o que fazer, né? E escorado, porque eu ficava, tipo, debruçado em alguma, em alguma parte do estoque, em alguma mala, em alguma coisa do tipo assim, porque eu literalmente não tinha nada pra fazer. Beleza. Nesse processo, chegou um momento aonde o dono das lojas, ele virou pra mim e falou o seguinte: "Olha, já que você não tem trabalho pra fazer aqui no estoque, faça o seguinte, trabalhe na outra loja que fica do outro lado da rua." Detalhes importantes: eu não fui contratado para trabalhar em todas as lojas a qual aquele cara tinha. Eu tinha sido contratado exclusivamente para ser estoquista de mala da loja Cestine, que era onde ele era dono. Beleza. Mas ouvindo o que o maldito tinha falado para mim, eu fui lá, né, trabalhar no estoque da outra loja. Nisso eu fui e descobri que o estoque era gigantesco, era muito maior do que o estoque da loja de malas. E no caso já tinha uma outra pessoa trabalhando lá, mas era muito grande. E como eram duas pessoas que trabalhavam lá, eu dava conta de metade do estoque e ele dava conta da outra metade. No final desse segundo mês, quando eu já estava conseguindo administrar legal o tempo e mais ou menos eu fazia 3 horas de trabalho na Cestine e 2 horas de trabalho mais ou menos dentro da Puquê,
porque era mais fácil de conseguir organizar, por mais que o estoque era grande, como tinham 2 pessoas, se tornava um pouco mais rápido, e eu sempre gostei, né, de fazer competição com as outras pessoas, então para passar o tempo mais rápido, eu simplesmente peguei e comecei a falar pro cara: "Não, deixa que eu faça isso aqui, não sei o que, fazer rápido, não sei o que", porque eu não gostava de ficar ocioso, né, mas eu gostava de fazer o trabalho rápido. Como aquela pessoa que gosta que quer mostrar serviço, assim, sabe? Aquela pessoa que acabou de começar a trabalhar geralmente quer mostrar serviço. E eu era esse tipo de pessoa, por mais que eu não gostasse do meu trabalho. Chegou um ponto onde, tipo, nas 2 horas finais do dia, eu acabava não fazendo nada, porque eu tava lá sentado, já tinha terminado todo o estoque, já tinha limpado as 2 lojas, já tinha feito tudo isso. E aí meu chefe chegava lá e falava: "Eu não gosto de te ver sentado". Eles não gostavam de ver ninguém sentado, mas principalmente eu. E eu não sei o porquê. Beleza. Nesse dia, o que que aconteceu? Ele chegou meio puto das ideias e falou assim pra mim: "Olha, se você vai ficar sentado nas suas 2 últimas horas de trabalho, você tem 2 opções. Ou você desce pra outra loja e vai trabalhar na outra loja, ou eu não te pago as 2 horas". Eu ouvi essa porcaria que o cara tinha acabado de me falar e falei: "Tá bom, eu vou trabalhar na outra loja". Ok. Então, no terceiro mês de trabalho dentro dessa empresa, eu estava trabalhando 3 horas na Cestine, 2 horas dentro da Puquê, tirava minha hora de almoço e trabalhava o resto do meu dia inteiro numa loja chamada Tip Top, que era outra loja que esse cara era dono, e eu fazia toda a administração do estoque de lá. O estoque de lá era bem menor, então era muito mais fácil de eu conseguir fazer as coisas nessa outra loja. No entanto, isso foi extremamente desgastante para mim. Era extremamente cansativo, era um trabalho 6 por 1 e eu trabalhei no meu primeiro mês ainda trabalhando e estudando no ensino médio, então estava bem naquele período de transição de terminar o ensino médio e sair da escola e ir trabalhar. Então, durante esse processo que eu passei fazendo isso, trabalhando nessas 3 lojas meio que ao mesmo tempo, sendo extremamente explorado durante esse período e ganhando um salário maravilhoso de R$ 800, cara, eu olhava pra mim assim no espelho e pensava: "Cara, será que é isso que eu quero pra minha vida, mano? É ficar levando esporro porque eu quero ficar sentado um pouco depois de terminar o meu trabalho e literalmente não ter nada pra fazer", tá ligado? Ou eu quero realmente melhorar e mudar essa minha realidade. Então, com esse tempo, né, que eu tive pra ficar refletindo, assim, pensando sobre esse tipo de coisa, a única coisa que eu queria fazer lá era sair. E depois de um tempo eu entendi por que que eles não gostavam de me ver parados. Na verdade é porque eu nem deveria estar ali. O ponto que eles me contratavam, na verdade, era pelo fato de que estava numa época onde tinha necessidade de trabalho, mas não era uma vaga que eles precisavam ter realmente, entende? Então eu acredito que seja isso que incomodava eles profundamente. Eles, tipo assim, sabem que essa é uma vaga que a longo prazo ela não vai existir, mas eles precisavam de uma pessoa para trabalhar nesse período de 3 meses, que no caso era o período de volta às aulas. Então eu tive que trabalhar lá de dezembro a mais ou menos o início de março, né? E trabalhei esses 3 meses lá. E, cara, quando chegou no meu terceiro mês, que eles me demitiram, no caso, era pelo fato de eu ainda estar em experiência, né? Fizeram a contratação do regime CLT para eu estar em experiência e eles me mantiveram lá só por 3 meses, porque era o período exato que terminava o volta às aulas e a carga principal de trabalho acabava. Quando eu fui demitido, cara, eu lembro perfeitamente da sensação de liberdade. Que assim, que bom que eu fui demitido, que bom que eu saí desse lugar e que bom que eu tive essa experiência também, porque você só sente realmente as coisas e só entende como as coisas realmente funcionam quando você passa pela experiência, sabe? Muitos de vocês podem olhar esse meu relato e falar: "Caraca, cara, isso nem foi um trabalho tão ruim, meu Deus do céu, eu não sei o que, eu passo por coisas muito piores". Sim, mas não é porque você passa por coisas muito piores que você não pode mudar e melhorar e tirar isso da sua vida. Hoje em dia eu tenho 24 anos de idade e eu ganho um salário que a maior parte do brasileiro não ganha. E eu consigo isso justamente pelo fato de não aceitar o lugar onde eu estou, entende? E entender que eu preciso melhorar. E nisso me fez estudar, guardar dinheiro, aprender sobre investimento, aprender sobre futuro, mudança de vida, se preparar para tudo que vier na sua vida, entende?
ficar sempre com a guarda muito alta e entender aquilo que você está e aonde você está, sabe? Eh, Quando eu me formei, por exemplo, eu me formei no final de 2019 e para quem não lembra, no início de 2020 aconteceu o Covid. Então assim que eu saí desse emprego, eu fiquei desempregado por muito tempo. Eu não peguei auxílio emergencial, porque na época eu tinha uma visão um pouco filosófica na minha cabeça de que, cara, se eu não tenho necessidade disso, eu não vou tirar dinheiro do governo pra isso, entende? E não peguei auxílio, por exemplo, nessa época, vivia às custas dos meus pais e sentia uma pressão absurda nas minhas costas, no sentido de caralho, eu sou maior de idade, eu sou um adulto, eu não estou conseguindo fazer uma faculdade porque, né, era pandemia e assim, eu não tinha grana pra poder manter uma faculdade. Então, nesse período, foi sempre trabalhando e fazendo as coisas por mim mesmo, sabe? Eu descobri o processo de jovem aprendiz, fiz o meu primeiro jovem aprendiz. Depois disso, juntei dinheiro dentro dessa empresa onde eu fazia jovem aprendiz. Comecei a minha faculdade, paguei a minha própria faculdade, nunca pedi um centavo para meus pais. Eh, Depois disso que eu saí dessa empresa, eu entrei pra minha faculdade, né, e fiquei 6 meses com o dinheiro que eu tinha juntado. Eu tinha juntado 6 meses e falei: "Cara, nesse processo eu vou arrumar um outro emprego enquanto faço minha faculdade", e consegui. No 5º mês, faltando quase nada pra acabar, né, eu sem dinheiro nenhum, eu não tinha dinheiro pra comer na faculdade, eu tinha que comer em casa e levar algumas coisas sempre pra minha faculdade, porque, tipo, eu não tinha dinheiro pra comer na rua. Eu só tinha minha passagem, eu só tinha a grana da minha faculdade, eu não podia ficar desperdiçando dinheiro. Então eu não pegava, por exemplo, o metrô, eu só ia para os lugares de ônibus, porque eu sabia que era mais caro, eu sabia que tinha integração, né? Então eu conseguia sair da cidade onde eu moro lá para São Paulo para poder fazer minha faculdade pagando o mínimo possível. E consegui me manter nesse processo, consegui um emprego como suporte técnico numa empresa que tem uma maçã mordida, acredito que vocês saibam o nome dessa empresa, e trabalhei nessa empresa por mais ou menos um período de 2 anos e meio da minha vida. 2 anos e meio não, desculpa, 2 anos e 10 meses. Trabalhei nessa empresa por 2 anos e 10 meses. Depois disso eu saí dessa empresa para uma outra empresa, já como desenvolvedor de software. E trabalhei nessa empresa até mais ou menos essa semana, vamos colocar assim, né? Porque eu estou em período de transição para uma nova empresa, onde eu vou ganhar um salário melhor e ter uma vida melhor. Então, o que você pode tirar desse vídeo, cara? Que, assim, por mais que você esteja hoje em dia num subemprego, por mais que você esteja passando por uma coisa ruim, sabe? Por mais que as coisas não estejam bem pra você, tenha fé que as coisas vão mudar e se esforce pra que as coisas mudem, entende? Eu não tô falando que isso é uma realidade que se aplica pra todas as pessoas, mas pra quem é possível se aplicar, por favor, se esforce e tente que você vai conseguir.